Matéria de hoje, teologia sistemática, nós aprendemos os atributos naturais de Deus. Lembra da onipotência, né? Ou seja, Deus, ele é todo poderoso. Nós aprendemos sobre a onisciência, que só Deus conhece o pensamento do homem. Está lembrado disso daí? O diabo, os seus anjos malignos, caídos, não conhecem o nosso pensamento. Só Deus conhece o pensamento do homem. Olha que coisa importante. E que ele é onipresente. Onipresente, ele está em todos os lugares. Ele também é infinito. A infinitude de Deus nós já estudamos. E também é imutável. Está lembrado? Deus é imutável, ele não muda, não tem sombra de variação em Deus. Isso nós já aprendemos também. Muito bem. E hoje nós vamos estudar os atributos morais de Deus. Olha só. É interessante que nós, seres humanos, nós somos feitos, segundo as Escrituras, à imagem e semelhança de Deus. E nós temos fragmentos disso na nossa vida, sabia? Desses atributos. Você sabia disso? Por exemplo, o primeiro dele é santidade. Santidade. O que é santidade? Ele é perfeito. Deus é perfeito. Ser santo significa ser perfeito. Nós, seres humanos, também não gostamos das coisas perfeitas. Nós não gostamos. Nós não gostaríamos que tudo fosse perfeito. Quando você vai fazer uma coisa, você não faz com aquele capricho. Tenta fazer com a máxima perfeição possível. Interessante esse atributo moral de Deus, né? A santidade, ou seja, a perfeição. Mas nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Não é? Embora a gente queira fazer a coisa com perfeição, mas nós somos imperfeitos. Mas Deus, ele é santo, ele é perfeito no sentido absoluto da palavra. Olha o que está escrito em Lucas, no capítulo 1 e no verso 49. Eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela. Por favor, coloque na tela esse texto. Olha o que diz. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus é santo, é perfeito. Olha que coisa maravilhosa esse atributo moral de Deus. Por isso que não tem como ir direto a Deus. Não tem. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, não tem como. Agora, Deus também, ele é justo. Nós não gostamos de justiça? Não gostamos? Fala a verdade. Nós não gostamos das coisas corretas, justas. Olha, isso não é justo. A gente não sempre usa. Nós não temos a justiça humana. Temos, não temos? Mas a nossa justiça não é perfeita. Mas nós temos essa coisinha dentro da gente, né, de justiça. Tem ou não tem? Olha, aquilo não é justo, aquilo não é correto. Não temos isso aí de julgar, olha, temos essa característica. Mas Deus, ele é justo. Ele é justo. É um atributo moral de Deus. Então ele é santo e ele é justo. Olha o que diz a palavra de Deus, um salmo muito conhecido. Eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela, você anota aí, depois você lê de novo. É o Salmo 1. O Salmo 1 do versículo 1 ao 6, olha que interessante. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Olha que texto maravilhoso! Foi o primeiro texto que eu decorei quando eu era menino. Eu ganhei uma Bíblia do meu pai e decorei o Salmo 1.
Deus é justo. Então Deus é santo e ele é justo. Mas tem o terceiro atributo de Deus, não é? Que Deus é amor. Nós também não gostamos de amar, não é? Ama o filho, a esposa, né? Não tem pessoa que a gente ama, gosta daquela pessoa, não é? Faz tudo por aquela pessoa. Olha que interessante, né? Nós temos essa característica também, né? Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus, só que nós somos imperfeitos. Mas nós não amamos. Por mais má que a pessoa seja, ela ama alguém. A verdade é essa, ama alguém. Nós queremos amar, só que nós somos imperfeitos. Mas Deus é amor. Deus é amor. Olha o que está escrito na primeira carta que João escreveu, no capítulo 4 e no versículo 8. Olha o que está escrito. Vou pedir para a nossa editora colocar na tela. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que hoje nós estamos estudando os atributos da divindade, do Deus que nós servimos. Olha que importante conhecer o nosso Deus. Jesus fala sobre isso. Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui um texto importantíssimo. Importantíssimo que Jesus nos fala. Olha, está aqui, olha. João capítulo 17, versículo 3. Olha que coisa maravilhosa. E a vida eterna é esta. Olha, quer saber o que é a vida eterna? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a vida eterna. É o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo? Estudando teologia, estudando a palavra de Deus, conhecendo o nosso Deus. Nós servimos um Deus e Ele está revelado nas Sagradas Escrituras. Está vendo por que o crente precisa estudar a palavra? Porque Deus está revelado nas Sagradas Escrituras. Todo o mistério da vida eterna, toda a nossa vida espiritual está revelada nas Escrituras. Para você viver aqui na terra, de repente nem precisa de Bíblia. Você sabia disso? Eu conheço um monte de gente que não lê Bíblia, que não vai na igreja, que não está nem aí com as coisas de Deus. E vive bem. E vive até bem. Você conhece pessoa assim? Que vive até bem, de repente melhor que você. Não é? Fala, poxa vida, eu sirvo a Deus, estou há tempo na igreja, passo uma luta financeira. Fulano não está nem aí com as coisas de Deus e vive bem. Não é verdade? Então, para viver nesse mundo, não precisa nem de Deus. Tem gente que vive, se vira. Né? Tem ateu não crê nem em Deus, não crê nas coisas de Deus, vive de qualquer jeito. Acha que morreu, acabou. Mas para conhecer as coisas de Deus, para ter a mente de Cristo, para que você entenda o plano de Deus, após deixar esse corpo, aí que é interessante. Aí que é importante, aí que é necessário conhecer as Escrituras, porque é ela que trata das coisas eternas. Você não consegue achar o alimento, o desenvolvimento na engenharia para a vida eterna. Você pode estudar medicina, você não vai encontrar. Qualquer ciência do mundo você pode estudar, você não vai encontrar o conhecimento da vida eterna. Mas lendo a Bíblia, aliás, é o único livro que nos traz tudo sobre a vida eterna. É isso que nós estamos fazendo. Então a vida eterna é esta. Olha que coisa linda, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É isso que nós estamos fazendo aqui. E esse Deus que nós estamos estudando, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, nós encontramos nas Escrituras os seus atributos. Os atributos naturais nós já aprendemos. Deus é onisciente. O que significa esse atributo? Que Ele conhece o nosso pensamento. Só Deus conhece o pensamento do homem. Nenhum outro ser conhece o pensamento do homem. Só Deus, só o Pai, só Jesus Cristo, só o Espírito Santo. Né? São três pessoas que conhecem o nosso pensamento, mas é o único Deus. É o único Deus, porque é um atributo da divindade. Só Deus
é todo poderoso. O homem tem poder? Tem um certo poder. O homem foi na Lua, o homem construiu bomba atômica, o homem consegue destruir, tem poder. O maligno tem poder, o diabo tem poder? Tem um certo poder, consegue destruir, né, vidas. Mas só o nosso Deus é todo poderoso. Por isso que quem está com Deus, quem está com Cristo, não corre risco. Porque nós somos protegidos pelo Todo-Poderoso. Ninguém consegue atingir a vida de um crente. Ninguém. Por isso que Jesus fala, olha, não precisa temer aquele que pode tirar a sua vida. Né? Tirar. O ladrão pode até dar um tiro numa pessoa, num assalto, a pessoa levar uma bala perdida e perder a vida aqui terrena. Mas não consegue atingir a vida eterna. Só Deus pode lançar a pessoa na condenação eterna. Só Deus. Por isso que nós temos que temer a Deus. Então ele é todo poderoso e também é onipresente. Eu estou falando de Deus aqui, Deus se faz presente, a senhora está sintonizada aí, se alimentando das coisas de Deus. Deus se faz presente, ele é onipresente, em todos os lugares, independente do que a pessoa esteja fazendo. Deus é onipresente. Olha que coisa tremenda. Então esses são os atributos naturais de Deus. São 5. A imutabilidade, Deus é imutável, ele não muda. Não tem sombra de variação em Deus. Não tem. Olha que coisa maravilhosa. E ele também é infinito. A infinitude de Deus. Olha que coisa tremenda. Então esse pertence à natureza de Deus. Só Deus tem esses atributos. Ok? Agora, aí vem para a segunda parte, que nós estudamos hoje. Os atributos morais de Deus. Deus, ele é santo, ele é justo e ele é amor. Olha que coisa interessante. Então, nós como seres pessoais, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não fisicamente falando. Aí que está. É como pessoa. E eu já ensinei aqui que para ser uma pessoa não precisa ter corpo. Não precisa ter corpo. Por exemplo, o diabo é um ser pessoal e não tem corpo. Ele é um ser espiritual. Os anjos são seres pessoais também, criados por Deus, mas não têm corpo, são seres espirituais. E nós somos também seres pessoais. Só que nós estamos presos num corpo físico, na matéria. Olha que assunto profundo. Na verdade, quando a gente fala que a pessoa morreu, só está o cadáver ali, o corpo da pessoa ali. Quando a gente vai no velório, tem uma pessoa lá que ela está dormindo, está morta, é só o corpo dela que está ali. A pessoa foi para outro lugar. Foi consciente. Eu vou ler para você. Eu vou ler para você no Novo Testamento. Olha só o que a palavra fala, que palavra profunda. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ora, se a pessoa estivesse inconsciente, de que adianta o juízo? Não adianta nada. Então o que acontece? Quando a pessoa deixa o corpo, ela vai consciente. Ou vai para o paraíso, ou vai para um lugar de tormento. É isso que a Escritura ensina. Por isso que as pessoas não querem nem se comprometer com a palavra de Deus. Porque querem ficar como se não soubessem, não escutassem nada. Mas a verdade pura é essa. Então nós somos seres pessoais. Então para ser uma pessoa também precisa de algumas faculdades. 3 eu já falei aqui, já ensinei. O intelecto, a emoção e a vontade. Olha os 3 atributos da personalidade da pessoa. Deus tem. Deus ele é inteligente, claro. Olha as coisas que Deus criou. O Espírito Santo é o mestre da igreja, isso é intelecto. Deus também tem emoção. Deus fica irado. Por isso que houve o dilúvio.
Por isso que tem castigo, porque Deus fica irado. Isso é um atributo da emoção. Nós também temos isso aí. E ele tem vontade. Ele tem vontade. Ele mesmo diz, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Tem versão que fala, meu pai, olha aqui, ó, João 5,17. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Atributo da vontade. Então nós temos essas três também. Nós temos intelecto, nós temos emoção, né? Nasce uma criança, um filho, não fica emocionado? O meu netinho nasceu faz 2 meses, né? Que coisa maravilhosa, né? Que emoção, né? Carrega aquela criancinha, crescer, ensinar, emoção, né? Perde um ente querido, a gente chora. Jesus chorou quando Lázaro estava sepultado. Jesus chorou, emoção, olha que coisa interessante. Muito bem, mas temos também estas outras 3 características que eu falei aqui. Que a gente quer fazer tudo perfeito, mas não consegue. Porque o pecado manchou a nossa vida. Nós queremos perfeição, santidade, mas nós não conseguimos. Não adianta. O homem tenta, mas não consegue. Nós queremos a justiça, mas a nossa justiça é falha. A justiça humana é falha. Né? Nós queremos amar, mas o nosso amor não é perfeito. A verdade é essa. Só tem um ser que tem esses 3 atributos perfeitos, só nosso Deus. Então são os atributos morais. Você anotou? Ele é santo, ele é justo e ele é amor. Ora, se eu sou falho e Deus é perfeito, como que eu vou conseguir um dia chegar até Deus? Que matéria maravilhosa, gente. Como é gostoso aprender a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que você anda ouvindo? Outro dia eu encontrei com uma irmã e falei, pastor, eu não tenho fé, eu estou sem fé. Eu falei, irmã, o que a senhora anda ouvindo? A senhora lê a Bíblia todo dia um pouquinho? 10, 15 minutinhos? Tá bom, 10, 15 minutos. Ela falou, não leio. A senhora vai na igreja em reunião de ensino? Não vou. Pelo menos a senhora sintoniza o programa Defesa da Fé? Ela fala, não deu tempo, não dá tempo, então não tem fé mesmo. Então fé zero, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você, que sempre sintoniza o programa Defesa da Fé, que está sempre ligada no programa Defesa da Fé, acompanhando, que tem nosso material, ou está assistindo, não deu para pedir ainda, a sua fé tem aumentado. Eu tenho certeza que a sua fé tem aumentado, porque a minha aumenta a cada dia. Quanto mais eu leio, quanto eu mais ensino, mais a minha fé aumenta. Olha que coisa maravilhosa. É o cumprimento da palavra de Deus na minha e na sua vida. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Bom, mas se nós somos imperfeitos, nós somos condenados pelo pecado, porque Deus é justo. Deus é justo e a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Você sabia disso? O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E quando se fala em morte, é bom que saibamos que existem pelo menos 3 tipos de mortes. Né? Pelo menos 3 tipos. Uma morte é a morte espiritual. Né? O mundo jaz no maligno. O mundo cego espiritualmente. Cego espiritualmente. As pessoas vão no embalo do mundo. Não tem compromisso com Deus, porque estão cegas espiritualmente, então são conduzidas pelo reino das trevas. Estão cegas espiritualmente. O homem, quando pecou, morreu espiritualmente. Então a pessoa que não tem ainda, ou não teve um encontro com Deus, a pessoa que não teme a Deus, ela está morta espiritualmente. Isso é um tipo de morte. O segundo tipo é quando a gente deixa o nosso corpo, que a gente fala morte, né? Olha, morreu, está lá o corpo da pessoa. Só está o corpo lá, mas a pessoa segue o destino. Porque para ser uma pessoa, não necessariamente precisa de corpo. Olha aí, que coisa interessante.
Nós somos pessoas humanas, então nós estamos presos em um corpo. Né? O nosso corpo é o nosso tabernáculo, o nosso veículo aqui na terra, é o nosso corpo. Mas quando a gente deixa o corpo, a gente continua vivo, continua consciente. Nós aprendemos isso aí. Esse é outro tipo de morte. E o terceiro, meu Deus, é a morte eterna. É viver eternamente longe de Deus. E isso está preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não temem a Deus. Você sabia disso? As pessoas que não temem a Deus vão ficar eternamente separadas de Deus. Essa é a morte eterna, coisa terrível. Agora, o salário do pecado é a morte. E nós somos pecadores. Como solucionar o problema? Deus é amor, mas ele também é santo e é justo. Ora, se ele mesmo determinou, está registrado, que o salário do pecado é a morte, e nós somos pecadores, então nós estamos condenados à morte. Condenados à morte. Olha que situação. Nós estamos condenados à morte eterna, porque nós somos pecadores, nós herdamos o pecado dos nossos ancestrais, dos nossos pais, de Adão e Eva, nós herdamos o pecado, está no nosso DNA, e ainda pecamos, né? E ainda pecamos diariamente. Como solucionar o problema sem ferir a santidade de Deus e a sua justiça? Então Deus providenciou um plano. Olha que coisa maravilhosa. Deus providenciou um plano. Ele mesmo nos justifica. Está vendo? Que coisa maravilhosa. O próprio Deus preparou um plano. Planejou. Antes da criação do mundo, na sua presciência, na sua onisciência, na sua infinita sabedoria, já fez um plano. Quer ver o plano de Deus? É o textuário da Bíblia. Textuário da Bíblia. Olha só, João 3,16. Olha que coisa maravilhosa que é o plano de Deus. Porque Deus é amor, não é? Amou o mundo de tal maneira, ou seja, amou a raça humana, as pessoas de tal maneira, que deu o seu unigênito, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo? Não quer morrer? Quer ficar sempre vivo? Então Deus fez um plano. Porque nós estamos condenados à morte. Deus fez um plano. Ele mesmo pagou o preço da nossa redenção, do nosso livramento. Porque o salário do pecado não é a morte, nós temos uma dívida. Uma dívida. Então o próprio Deus, na sua perfeição, na sua santidade, elaborou um plano. Olha que coisa tremenda. Agora, alguém podia perguntar, mas por que será que Deus nos ama tanto assim? Não sei. Não sei responder. Porque a gente só erra. A raça humana, olha a história do homem. Mas Deus nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama primeiro. Você fala, não, eu amo Deus. Eu amo a Deus. Ele te ama primeiro. Foi Ele que te escolheu. Olha que coisa tremenda. Ele que te escolheu. Ele que me escolheu. E ele falou, como que eu vou trazer? Eu gosto do ser humano, do homem, da pessoa, mas como que eu vou trazê-la para junto de mim? Como que eu vou trazê-la para junto de mim? Se o salário do pecado é a morte. Está vendo? Aí entra, um atributo não pode ferir outro. Porque Deus é amor. Aí você podia, mas Deus é amor, ele podia liberar todo mundo, não é? Ele não é amor? Libera todo mundo, ele não ama? Libera todo mundo. Mas e como é que fica a justiça dele? Ele não é santo? Santo é perfeito. Ora, se Deus é santo, ele ama todo mundo. Ele ama todo mundo. Mas se ele levar todo mundo para o céu, os pecadores, se o salário do pecado é a morte, como é que ele vai levar? Ele deixa de ser justo. Concorda comigo? Ele deixa de ser justo. Então, para não ferir a sua justiça e a sua santidade, ele elaborou um plano. Olha que coisa maravilhosa. Deus amou o mundo que ele deu o seu unigênito. Deus de Deus, da mesma espécie, do mesmo gênero. Então Jesus, Filho de Deus de Deus, por isso que nós adoramos Jesus. Então ele veio, herdou de Maria a natureza
humana, sem a culpa, e pagou o preço. Porque sem sangue não há remissão. Olha que coisa tremenda. Sem sangue não há remissão. Então ele verte o seu sangue na cruz para pagar o seu, o meu, o nosso pecado, a nossa dívida. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que eu faço para aceitar isso aí? Faz o que o ladrão fez na cruz. O ladrão na cruz, um dos dois, né? Um estava blasfemando, mas o outro reconheceu que era pecador. Ele até chamou a atenção do amigo dele. Você não teme a Deus, não? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele nenhuma o fez, apontando para Jesus. Aí ele creu, depositou a fé em Jesus e falou, lembra de mim quando entrares no teu reino. Olha que fé, que coisa tremenda. Aí Jesus olhou e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha o ladrão sendo salvo. O que o ladrão fez para ser salvo? Fé.